O Canal Memorial da Cultura Serratense e o Ecomuseu Pedra Fundamental lançam um curta-metragem sobre a história da Galeria Vicente Van Gogh de Sobradinho, narrado por seus principais protagonistas, a família Ritter. Venha conhecer um pouco mais desse importante espaço cultural da nossa região. Nós estávamos há 10 anos tentando, com os administradores, abrir uma galeria de arte em Sobradinho, porque é uma cidade que tinha tantos habitantes, né? Então precisava de uma galeria. Eu sou professora de arte, o Thomas é professor de arte, e nós trabalhamos na Secretaria de Educação. Então todo administrador que tinha, o padre Jonas, o professor Aís, que foram administrador, a gente foi pedir e não conseguimos. Acontece que a coisa só dá no tempo, né? O fruto só dá no tempo. Então, quando foi em outubro de 87, eu precisei ir para o plano, como a gente morava aqui na chácara, né? Eu precisei ir para o plano e o Thomas tinha um compromisso em Sobradinho, eu deixei Sobradinho e fui para o plano. Aí o compromisso dele não deu certo, ele falou assim, eu vou ficar aqui na administração. Vou aproveitar e conhecer o administrador. Aí ele entrou, falou com a secretária do administrador que queria falar com ele. Ela perguntou qual assunto, ele falou, eu quero falar com ele sobre a criação de uma galeria de arte em Sobradinho. E tá bom, pode entrar. Aí o Thomas entrou e conversou com o doutor Irã. A sorte é que o Thomas tinha chegado da Europa, onde ele ficou 4 meses, teve na Holanda, Amsterdã e tal, e visitou muitas galerias, além do Museu Van Gogh, na Holanda, né, em Amsterdã. Um sonho antigo que eu já tinha, né, de fundar essa galeria. Eu cheguei lá, falei sobre galeria de arte, e eu falei, primeiro estava voltando da Europa, visitei vários museus, né? Inclusive, ele falou, mas então ele deve ter experiência, deve ter visto já. Eu falei do Museu Van Gogh e tal, porque lá em Amsterdã, inclusive, tem outros museus, né? Esse museu Van Gogh tinha sido aberto há pouco tempo, há 12 anos, não sei, pelo sobrinho do Van Gogh, acho que foi sobrinho dele, abriu esse museu Van Gogh em Amsterdã. E então ele, acho que ele imaginou trazer para Sobradinho uma galeria de arte, né? Uma galeria, é realmente uma coisa muito boa, né? E doutor Irã é psiquiatra e a tese de doutorado dele foi sobre a doença de Van Gogh, que é esquizofrenia ou epilepsia. Então o doutor Irã fez esse trabalho quando ele se formou em médico psiquiatra. E aí o Thomas começou a falar, e o Thomas fala alemão, o doutor Irã também fala alemão, e eles ficaram conversando, e ele assim, ficou assim muito embevecido de saber que uma coisa que ele gostava, o doutor Irã, do Van Gogh, das obras de Van Gogh, e que encontrou uma pessoa que comunga com ele, né? Também gosta de Van Gogh e das obras de Van Gogh, de modo geral, das obras de arte. Então, na mesma hora, o doutor Irã falou, tá, então, esse pensamento seu, você expõe, faz uma exposição de motivos para que eu vou dar apoio. E aí ele pegou e levou o Thomas para conhecer um espaço que ele estava desocupando, que era um almoxarifado da administração. Porque na hora que o Thomas comentou com ele, que ele pediu para pôr no papel, ele falou que a galeria precisa ser no centro da cidade, de fato, seu acesso para todas as pessoas. Então, como aquele espaço que estava sendo desocupado era ali, pertinho da administração, em frente ao hospital,
Então foi para lá então ali aconteceu a criação da galeria, nesse momento, né? Então, depois que o doutor Irã, administrador de Sobradinho, ele concordou e achou bom criar uma galeria de arte, porque ele também queria isso, ele requisitou o Thomas, que era professor da Secretaria de Educação, e para pôr em prática o projeto dele. E aí eu fui requisitada também, como professora de arte, para fazer o trabalho burocrático, né? Porque eu trabalhava no Ministério da Agricultura e na Secretaria de Educação. Então eu tinha muito conhecimento dessa área, né? Então eu fui requisitada. E aí isso foi no final do ano, dezembro de 87. Então em maio de 88 nós inauguramos a Galeria Van Gogh. Mas para isso a gente precisava de um acervo. Então nós fomos à Embaixada da Holanda e comunicamos o nosso objetivo, que a gente precisava de trabalhos de Van Gogh para inaugurar a Galeria Van Gogh. Então a Embaixada nos cedeu os desenhos de Van Gogh. Então era uma exposição, por sorte, nós estávamos aqui no Brasil, uma exposição itinerante do desenho de Van Gogh. Então ela nos emprestou. E no dia da inauguração veio o embaixador da Holanda e veio o adido cultural também e a secretária. Então foi muito interessante, o governador José Aparecido estava presente e muitas autoridades. Então foi um evento marcante para a cidade, sabe? 88 foi um ano assim muito importante para Sobradinho. Nós tivemos encontro de escritores, né? Nós tivemos poesia falada, quer dizer, bem abrangente para toda a comunidade. Tudo é arte, né? Então, arte cênica, artes plásticas, né? A música, a galeria de arte, Van Gogh. Então, foi muito importante para a cidade, muitíssimo, porque a gente arrebanhou os artistas que estavam, cada um no seu ateliê, trabalhando sozinhos, sem apoio e sem conhecimento, né? Então a gente conseguiu, logo naquela época, nós conseguimos cadastrar 45 artistas de Sobradinho. Isso foi muito importante, porque uma galeria sem artista não é galeria, né? Então foi um trabalho árduo. E depois disso, com a abertura da galeria, as galerias do Plano começaram a nos convidar. Então eu sempre levei o trabalho dos artistas aqui para levar, por exemplo, para Oscar Seráfico, lá no Plano, né? Então a Le Cavalier. Então a gente levou os trabalhos dos artistas para o Plano, entende? A gente abriu mais esse espaço. Eu sou Dolores Ritter, a esposa do Thomas Ritter e a mãe do Ludwig Ritter. E eu queria mostrar para vocês agora a galeria de arte do Thomas.
aqui é uma gravura em metal, onde ele usou o verniz mole e fez a impressão com esse caco, essa folha desidratada. E também essa juta, né? Ele é um recorte. Aí faz isso na placa de metal. E depois esse papel é francês e fica 2 horas dentro d'água. Depois ele enxuga no papel jornal e põe na prensa calcográfica para sair da placa de metal para o papel, né? Então, quando a gente fala gravura em metal, as pessoas pensam que é metal aqui. Não, a gravura é em metal porque a matriz é o metal, mas é uma impressão gráfica, né? Sobradinho é uma cidade serrana. A bandeira foi inspirada na descida do Colorado. Lembra também o lado esquerdo embaixo da bandeira do Brasil. Olhando por um espelho horizontal ou pelo avesso, lembra o gráfico do aquecimento global. Quanto mais sobe, mais esquenta. O aquecimento provoca os vulcões, e os vulcões poluem mais do que as fábricas. Um vulcão chama o outro e acaba o mundo.